Hoje eu vou falar com vocês sobre o poder do testemunho. Nós, como cristãos, sabemos como nós precisamos pregar o Evangelho, certo? Essa foi a missão que Jesus confiou para cada um de nós, independente dos nossos dons e talentos. Então, não importa se você sabe cantar, se você sabe pregar, de alguma forma você tem que dar um jeito de espalhar esse Evangelho. Isso é um fato. Muito bem. Só que a gente sabe que a pregação é muito importante quando a gente fala de Jesus para alguém, mas o testemunho é a coisa mais poderosa que existe para converter os corações. E o que é o testemunho? Tanto você falar do que Jesus fez na tua vida, principalmente para pessoas que te conheciam antes e sabiam como você era antes de Cristo. E agora te veem como você é depois da transformação que Jesus fez na tua vida. Mas existe um tipo mais poderoso ainda de testemunho, que é você viver uma vida realmente dedicada a Cristo, mostrando para as pessoas o caráter de Cristo através daquilo que você faz, através dos seus gestos, das suas palavras, das suas atitudes, do jeito como você reage a certas situações, né? Que talvez outras pessoas que não têm Jesus reagem de forma normal, de uma forma talvez agressiva, defensiva, mas o cristão ele é chamado para agir de forma diferente. Ele é chamado para viver o impossível. Muitas vezes a gente romantiza muito esse impossível, né? Como se fossem grandes milagres. E claro que pode ser, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Mas viver o impossível, se você parar para pensar, é algo bem mais simples. Quando alguém te trata mal, por exemplo, é grosseiro com você, devolver uma resposta branda, como Salomão diz em Provérbios, é algo impossível. É algo que cada um de nós pensa, né, como seres humanos normais. Não, a pessoa me destratou, eu vou ficar quieto? Não, não levo desaforo para casa. Eu trato bem quem me trata bem. Esse é o normal do mundo, de todo mundo. Mas nós cristãos somos chamados para agirmos diferente, para agirmos de um jeito impossível. Que as pessoas olhem e falem: cara, como que essa pessoa consegue ser assim? E realmente não consegue, porque humanamente falando, isso é impossível. Só se torna possível pela ação do Espírito Santo dentro de nós. E é por isso que não tem como contestar um testemunho desse. Você entendeu? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu sempre fui uma aluna muito boa na escola, assim, desde pequena, né? Sempre tirei as melhores notas, ganhava prêmios de melhor aluna da escola. Então eu sempre fui muito boa aluna, assim. Não vou dizer que eu fui estudiosa, porque o que eu mais fazia era prestar atenção nas aulas. Então geralmente eu não precisava ficar estudando muito. Mas eu lembro que por volta dos meus 11 anos, eu tinha uma professora de inglês, né? Eu não vou falar o nome dela aqui, mas era uma professora assim que a gente não era muito próxima, a gente não conversava como eu fazia com os meus outros professores, né? Que eu gostava muito dos meus professores. Eu gostava dessa professora também, mas a gente não era nada próxima, a gente não conversava muito. Ela parecia até ser meio indiferente, assim, a mim, né? Ela entrava, dava a aula e saía e não fazia muita questão de criar laços, assim, com os alunos, né? Beleza. Eu saí da escola, né? Me formei e tal. E alguns anos depois, quando eu tinha já os meus 20 e tantos anos, eu e um amigo nos unimos para fazermos um projeto beneficente. E seria assim, nós íamos fazer um show de talentos com todos os artistas locais da cidade, né, que a gente conhecia. E o ingresso para assistir esse show seria um brinquedo e depois nós juntaríamos todos os brinquedos arrecadados e doaríamos para as crianças carentes. Então nós fizemos o show, deu tudo certo, arrecadamos muitos brinquedos.
Arrumamos todo o local, né, o auditório que a gente tinha alugado para fazer o evento e fomos embora. No outro dia, eu recebo uma ligação no meu celular de uma pessoa muito brava, dizendo que eu tinha roubado o laptop dela e que ela queria o laptop porque ela ia chamar a polícia e ela estava muito nervosa. E eu, sem entender, né, peguei de surpresa, perguntei: ué, mas por que você acha que eu roubei teu laptop? Ela disse: porque ele estava no auditório tal que você usou para fazer o evento tal ontem, e nós somos as únicas duas pessoas que estivemos lá. Eu estive antes de você, então só pode ter sido você que pegou. E aí eu marquei o encontro, né? Pessoalmente com ela. A minha mãe foi junto. Tava muito nervosa, já achando que eu teria que pagar o laptop, porque por mais que não fosse eu que tivesse pegado, ele sumiu durante o evento que eu fiz. Então, poderia ter sido qualquer pessoa. Mas eu me responsabilizei porque o evento era meu. Então, eu já estava na minha cabeça que eu ia falar para ela que eu ia pagar, mas que se ela podia fazer um parcelado para mim, porque eu não tinha condições naquele momento, né? E eu estava muito nervosa e muito triste, porque é muito humilhante você ser acusado de roubo. É muito humilhante. E beleza, né? Nós marcamos num determinado local. Estávamos eu e a minha mãe esperando ela chegar. E quando ela chegou, era minha professora de inglês. Lá de quando eu tinha 11 anos, estava na quinta série. Eu falei: ué, né, professora. Mas antes de eu dizer qualquer coisa, ela foi se aproximando de mim, uma cara de espanto, e falou: é você? Não, você não pegou meu laptop, não é você não. Daí, né, a gente começou a conversar e tal. Ou seja, no momento que ela me viu, ela teve certeza que não fui eu que peguei o laptop dela. Porque ela disse que eu era uma boa aluna, que eu era honesta, né, que eu não colava nas provas, que eu tratava ela com tanto respeito, diferente de todos os outros alunos, que seria impossível eu ter feito alguma coisa assim. E eu fiquei muito feliz. Isso é uma coisa que na época eu não era cristã, eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, mas eu nunca esqueci esse fato, porque eu fico pensando, e se na escola eu tivesse em algum momento dito uma palavra grosseira para ela, ou eu tivesse ido para a diretoria na aula dela, ou na aula de qualquer outra pessoa, né? Ou se eu tivesse colado numa prova. Aquela situação do laptop, do roubo, teria um desfecho totalmente diferente, entendeu? Mas pelo simples testemunho de uma criança que achava que a professora não estava nem prestando atenção nela, um evento inteiro mudou, sabe? Ela não me cobrou mais pelo laptop, ela não quis nem mais saber desse assunto, porque pelo simples fato de ser eu, entendeu? Então, naquele momento, o meu testemunho de vida, o jeito como eu agia, o jeito como eu era, coisas simples, eu não fazia nada demais, eu só fazia o natural, o que todo mundo devia fazer, né? E para ela aquilo já foi extraordinário, a ponto dela perdoar o roubo de quem quer que seja que tenha roubado o negócio dela. Então, esse foi um exemplo assim de como o testemunho é poderoso. E eu achei isso aqui na Bíblia também. Em Esdras, o livro de Esdras fala que uma parte do povo que tinha sido exilado lá na Babilônia, né? A Babilônia veio, conquistou o povo de Israel, destruiu Jerusalém e levou o povo para a Babilônia. Em determinado momento, lá no livro de Esdras conta isso, que Ciro, que era o rei da Pérsia, que veio depois do reino babilônico, ele lançou um decreto que as pessoas poderiam voltar, algumas pessoas poderiam voltar para a terra de Jerusalém para reconstruir a cidade, né? E
que as pessoas voltaram e começaram a reconstruir, só que tinha inimigos da terra que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. E eles faziam de tudo para atrapalhar. Eles iam lá e fofocavam para o rei, mandavam carta e faziam todo tipo de coisa para atrapalhar. É coisa do inimigo mesmo, assim, sem motivo nenhum. Eles não queriam que a cidade fosse reconstruída. Isso demorou anos e anos e anos e eles não largavam do pé dos judeus. Até que um dia eles mandaram uma carta para Dario, depois de muito tempo, Dario, rei persa também, bem depois de Ciro, fofocando, né, que o povo estava reconstruindo a cidade e que eles iam se rebelar e que isso não seria bom e que eles falaram que foi Ciro que mandou. E Dario, depois de ler a carta, ele foi dar uma investigada e ele acabou permitindo que o povo reconstruísse a cidade e ainda mandou que aqueles inimigos que estavam tentando atrapalhar ajudassem o povo e dessem tudo o que era necessário para eles reconstruírem a cidade. Eu fiquei pensando, nossa, a atitude de Dario, né? Que legal, ele podia ter simplesmente permitido que o povo reconstruísse a cidade, mas ele disponibilizou recursos do seu próprio reino para que o povo reconstruísse Jerusalém e ainda mandou os inimigos ajudarem. Ou seja, ele fez muito mais do que ele poderia ter feito, né? E eu fiquei pensando no porquê disso. E aí, quando você vai lá para o livro de Daniel, né? Eu vou até ler aqui um pedacinho. Aqui, ó. No capítulo 6 de Daniel, fala que Daniel foi para a cova dos leões, né? Porque ele era tão maravilhoso, ele fazia tudo tão perfeitamente no reino, que as pessoas tinham muita inveja dele. E aqui fala que, olha só, Dario decidiu constituir 120 sátrapas, que eram uma espécie de governantes, né? Para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Ou seja, aqui fala que Daniel se destacou porque nele havia um espírito excelente, que é o Espírito de Deus. E isso transparecia aos olhos do rei e aos olhos de todos. Muitos se incomodavam, mas o rei ficava encantado com Daniel. O rei confiava em Daniel, tanto que queria colocá-lo acima de todos os outros no reino. Né? E por quê? Por causa do testemunho de Daniel. Daniel vivia aquilo que ele acreditava. E aí eu liguei os pontos, né? Não fala isso aqui na palavra, mas é o mesmo rei. Então, o rei que leu a carta dos inimigos de Jerusalém, o mesmo rei que permitiu que o povo continuasse reconstruindo a cidade, é o rei que viu em Daniel um testemunho de quem é o nosso Deus. E é claro, gente, que isso pesou na hora dele decidir se deixava ou não o povo reconstruir a cidade. Porque aqui, lá no finalzinho do capítulo 6, quando o rei vai lá na cova para ver se Daniel tá vivo ou tá morto, né? E Daniel está vivo. O rei diz assim, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Então Deus, o rei aqui fala, o Deus de Daniel, e ele fala sobre Deus sem ele ter o conhecimento de Deus, só através da vida de Daniel. Ele entende que Deus é o Deus vivo, que salva, protege, que é magnífico, que é o Senhor de todos os senhores no universo inteiro.
apenas pelo testemunho. Então, olha como o testemunho de Daniel, lá no exílio, influenciou em Jerusalém, a quilômetros de distância, a vida de tantas pessoas e permitiu que a cidade fosse reconstruída. Não se engane, tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você escolhe, está mostrando o tempo todo quem você é e o Deus que você serve. O teu testemunho, o meu testemunho, são muito importantes para nós mostrarmos quem é o nosso Deus, para nós pregarmos a palavra do Senhor e mostrarmos quem Jesus é de fato. As nossas palavras, elas podem causar muita diferença na vida de muitas pessoas e elas devem ser ditas. Nós devemos pregar por meio das palavras, mas principalmente e sempre por meio do testemunho de vida. Não se esqueça disso. O seu testemunho vale muito. Até a próxima.